E informação exclusiva, o Cruzeiro está de olho em Lucas Ferreira, atacante do São Paulo, cuja multa rescisória para território brasileiro é baixa. Vídeo de hoje do canal do Nicola te traz mais detalhes sobre o tema e fala também sobre um pedido de demissão importante no Corinthians. Vojvoda pode ser o próximo técnico do Palmeiras? Vou responder sobre esse tema e falar também do projeto apresentado pelo Vasco para Léo Jardim renovar seu contrato. Para completar, tem novidade no Flamengo, as últimas do mercado, a chance de Carlo Ancelotti cair no Real Madrid, notícia que interessa à seleção brasileira, além de bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Deixa eu colocar na tela a minha sugestão para esse sábado, lembrando que as sugestões de quinta e de sexta bateram, quem veio comigo se deu bem. Para esse sábado estou indo na vitória do Wolverhampton contra o Leicester, estou indo na vitória do Al Ahly contra o Buriram e na vitória do Al Nassr contra o Yokohama Marinos. Esses dois últimos jogos pela Champions Asiática, o primeiro da Premier League. Estou colocando R$100 para voltar em R$258. Vale a lembrança de que você também pode fazer sua fezinha na Série A e B do Brasileiro. Tem opções e oportunidades em vários campeonatos. Para participar na Betano é bem simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, preencheu todos os dados e depositou qualquer valor, você vai estar habilitado a fazer sua fezinha. Com a lembrança, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Clube Atlético Mineiro, que finaliza nos próximos dias a instalação do seu gramado na Arena MRV. A partir daí vai haver a necessidade de receber o certificado da FIFA em relação ao gramado sintético e o Atlético ainda pretende realizar pelo menos mais 2 treinos dos seus atletas do time principal antes de estrear para valer a nova grama. Quero falar também sobre Felipão, que foi anunciado na noite dessa sexta-feira como novo coordenador de futebol do Grêmio. Ele volta a trabalhar no tricolor gaúcho agora ao lado de Mano Menezes. Preciso contar também que o Bayern de Munique pode se sagrar campeão alemão nesse sábado. E o título é super importante para um jogador em especial, Harry Kane, que é apontado como o grande azarado de todos os tempos. O cara que não consegue conquistar títulos vai ter a oportunidade de levantar uma taça nas próximas horas. Só para completar, falar também sobre a minha Portuguesa, 17 horas, jogo contra o Maricá, expectativa de pelo menos 4.000 pessoas no Canindé, a estreia da Lusa na Série D como mandante no primeiro jogo da competição, empate em 2-2 contra o Boa Vista no Rio de Janeiro. Bora falar agora sobre demissão de Carlo Ancelotti. Sim, ela pode acontecer ao longo do fim de semana. É que nesse sábado, a partir das 17 horas, tem final da Copa do Rei, Barcelona e Real Madrid. Os grandes times da Espanha voltam a se encontrar numa final de Copa do Rei depois de 11 temporadas. O jogo está marcado para a cidade de Sevilha e pode determinar a saída do Carlo Ancelotti até pela sequência ruim de resultados. O Real Madrid foi eliminado da Champions com 2 derrotas para o Arsenal e isso queimou o filme do técnico italiano. O fato de estar atrás do Barcelona no Campeonato Espanhol e a vontade do Real em contratar o Xabi Alonso como técnico também contribuem para a chance grande de demissão, especialmente em caso de perda do título para o grande rival. Barcelona chega num momento muito melhor, jogando bem, deixando grande impressão e tendo o Rafinha como seu destaque. Já o Real Madrid tentando superar adversidades e também a lesão de Camavinga, que é a mais nova baixa. Nos últimos dias também houve um problema com o Mbappé, que também não tem condição de jogar. Só para completar, queria registrar que o vencedor desse título vai se tornar campeão da Copa do Rei e vai poder ter a oportunidade de aloprar o torcedor adversário. Barça, que é o maior campeão da Copa do Rei, com 31 taças e sonha com a tríplice coroa, venceu o Campeonato Espanhol, a Taça do Rei e também a Champions. O Barcelona está na semifinal e enfrenta a Inter de Milão. Bora falar agora sobre o Flamengo, de olho em um velho conhecido do torcedor do Fla. Já é um objetivo antigo para o Flamengo a contratação do zagueiro Vitão, 25 anos de idade, que pertence ao Internacional. O Flamengo monitora o Vitão há muito tempo, mas passou a ter vontade em especial de contratá-lo depois da chegada do José Boto, que já o conhecia dos tempos de Shakhtar Donetsk. O diretor de futebol do Flamengo é um fã
do Vitão e entende que ele seria a aquisição perfeita para o sistema defensivo rubro-negro. Vitão, que tem 25 anos de idade, pertencia ao Shakhtar, mas se aproveitou daquela questão envolvendo uma cláusula de liberação dos atletas que atuavam na Rússia e na Ucrânia para fechar com o Internacional em definitivo. Hoje, 80% dos direitos econômicos do Vitão são do Internacional e contratá-lo certamente vai representar uma cifra astronômica de pelo menos 8 a 10 milhões de euros. A grande novidade em relação ao Vitão é o interesse do Osasuna da Espanha. O clube entrou na parada, o Flamengo já foi avisado do interesse do Osasuna, isso também pode criar um leilão nos próximos dias. Vale a lembrança ainda de que o Vitão, antes na última janela de transferência, já havia sido alvo do Betis com proposta interessante, mas sem acordo. Atleta representado por Giuliano Bertolucci e que desde que virou reforço do Internacional é titular absoluto no Beira-Rio. Preciso te atualizar sobre as últimas do Vasco. E a principal informação diz respeito a uma proposta boa feita pelo Vasco a Léo Jardim, goleiro cujo contrato se encerra em dezembro desse ano. Isso significa que o Léo poderá assinar um pré-contrato para deixar o Vasco de graça, sem custos, a partir de 1º de julho. E é preocupado com isso que o Vasco tenta há meses convencê-lo de uma extensão do vínculo. A mais nova proposta, a quarta, é a melhor de todas. Com um salário bem superior ao atual, vínculo até 2030 e um projeto para transformar o Léo Jardim em ídolo. O Vasco cria uma série de metas e feitos que seriam alcançados para transformar o atleta em alguém ainda mais identificado com o torcedor. Já há uma relação super boa do vascaíno com o Léo Jardim, mas o Vasco entende que pode solidificar essa relação com uma série de passos que seriam alcançados a partir do contrato. Não dá para cravar que o Léo Jardim aceitará, até porque as últimas ofertas foram todas recusadas. A grande preocupação em São Januário é de que o Léo Jardim esteja aguardando o fim da temporada para sair sem custos do Vasco para defender um rival. E aí, os 2 milhões de euros que foram utilizados na compra do atleta junto a um clube francês iriam para o espaço. O Vasco, além de perder um grande goleiro, também ficaria assim o retorno desse investimento. Já havia contado para vocês algumas semanas atrás, sem confirmação do Alexandre Matos, que o Cruzeiro é um dos interessados na contratação de Léo Jardim para 2026, até especialmente por conta da fase horrorosa do Cássio. Você, vascaíno, que pensa sobre Léo Jardim e a importância dele no clube, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras, para repercutir uma informação que o craque Neto trouxe em seu programa Os Donos da Bola ao longo da semana. Neto cravou que se o Abel sair, Juan Pablo Vojvoda, argentino que trabalha no Fortaleza, será o primeiro objetivo da presidente Leila Pereira. A frase do Neto foi a seguinte, abre aspas, o Palmeiras tem um plano B para o Abel. Vocês podem apostar e me cobrar. No dia que o Abel for embora, o Vojvoda é o próximo treinador do Palmeiras, fecha aspas, cravou o Neto. Importante contar que hoje o Vojvoda tem um estilo de jogo que se assemelha àquele que o Abel apresentou quando foi contratado. Um time muito reativo, que se defende bem e tenta chegar ao gol adversário em poucos passes e com muita velocidade. O Abel acabou se aperfeiçoando à frente do Palmeiras, até porque com um clube grande como o Verdão não daria apenas para jogar de forma reativa. Mas não sei se o Vojvoda terá essa capacidade, até porque durante toda a sua passagem pelo Fortaleza sempre foi esse o modelo de jogo. Queria destacar que a fase do Fortaleza, do Vojvoda, hoje é horrorosa. São 6 partidas sem vitória, com 3 empates e 3 derrotas. E há inclusive uma especulação de que ele pode ser demitido nos próximos dias. O Abel tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro. Também já disse para vocês que a Leila segue insistindo no processo e no projeto de prorrogação do contrato. A Leila pretendia contar com o Abel até o fim do seu mandato, em dezembro de 2027, embora o técnico português já tenha feito vários desabafos demonstrando o cansaço e a vontade de ir embora do Brasil ao fim do atual vínculo. Eu acho até que a tendência é essa, de o Abel ficar até dezembro e depois puxar seu carro. O Vojvoda seria um bom substituto? Ele é a primeira opção? Confesso que não consegui confirmar isso do Palmeiras. As duas pessoas para quem perguntei disseram não ter ouvido o nome do argentino como uma alternativa, uma opção. Até porque, repito, a Leila insiste na manutenção do Abel. A informação que eu obtive é de que não houve uma discussão, uma reunião, um debate sobre sucessores para o Abel, até porque a Leila ainda entende que é possível segurá-lo. Bora falar agora sobre um pedido de demissão importante no Corinthians. Pedro Silveira, diretor financeiro e braço direito do Augusto Melo nos últimos meses, não é mais diretor do Corinthians.
pedido de demissão aconteceu nessa sexta-feira e o motivo oficial alegado é de um problema grave de saúde. De fato, o Pedro vem lutando contra esse problema, inclusive fazendo tratamento nos Estados Unidos. Mas o pedido de demissão às vésperas da votação do balanço de 2024 pegou a todos de surpresa. E há muitos que garantem que o Pedro Silveira tomou essa decisão na noite dessa sexta-feira por discordar de uma última decisão do presidente Augusto Melo. Nessa sexta, o Augusto usou suas redes sociais para afirmar que a auditoria contratada para cuidar do balanço de 2024 pediu a reabertura das contas do ano de 2023 do Duílio Monteiro Alves, algo absolutamente incomum e que demandaria uma série de processos internos. O Augusto quis dizer que a auditoria encontrou problemas nas contas do Duílio e por isso haveria necessidade de reabertura. Só que isso pegou muito mal, porque a auditoria em momento algum faz qualquer menção à reabertura das contas do Duílio. E logo o Augusto acabou sendo desmentido por vários corintianos que trabalham no clube. Diante dessa situação e como homem do departamento financeiro, Pedro teria se sentido obrigado a pedir demissão, abandonando o barco e deixando o Augusto Melo mais uma vez isolado. Reunião em semana que vem super complicadas para o Augusto. Na segunda-feira, a votação no Conselho Deliberativo em relação às contas dele de 2024. O parecer do CORE, o Conselho de Orientação, foi para que reprovassem as contas do Augusto. E se isso acontecer, essa é a tendência, dentro do Conselho Deliberativo, abre-se um novo processo de impeachment, dessa vez sem a necessidade da votação dos sócios. Caberia ao próprio Conselho Deliberativo aprovar o impeachment do Augusto e ele estaria fora da presidência. Em meio a tudo isso, contar que o Dorival Júnior, ou ratificar, que o Dorival será o técnico do Corinthians, o acordo está fechado, o anúncio deve acontecer ao longo do sábado e a estreia do novo treinador está marcada para quarta-feira contra o Novo Horizontino, Copa do Brasil, jogo fora de casa. Ele não fica à disposição do Corinthians para a partida desse domingo contra o Flamengo. O Dorival alegou que não haveria tempo hábil para colocar suas impressões digitais no time. Dessa maneira, Orlando Ribeiro comanda o timão diante do rubro-negro no Maracanã. Expectativa de pelo menos 60 mil pessoas no estádio. Beleza? Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. O Cruzeiro quer comprar Lucas Ferreira. Atacante de 18 anos de idade, tem sido titular do São Paulo em algumas das últimas partidas e foi o autor de um dos gols da vitória por 2-0 contra o Libertad no Paraguai nessa semana. Importante contar que tirar o Lucas Ferreira do São Paulo hoje não é das missões mais difíceis, porque sua multa rescisória em território nacional é de 40 milhões de reais. Consegui confirmar que o Cruzeiro já entrou em contato com representantes do atleta manifestando a intenção de fazer esse pagamento. Notícia que deve alarmar dirigentes do São Paulo. Perder o Lucas Ferreira por apenas 40 milhões de reais seria um grande tiro no pé. Vale a lembrança de que o Lucas Ferreira tem contrato com o São Paulo até dezembro de 27, mas essa multa rescisória está associada a seu salário. Quase todos os cálculos de multas pro território brasileiro são feitas a partir do salário multiplicado por 2.000. O Lucas Ferreira ganha 20 mil reais por mês no São Paulo, ou seja, sua multa é de 40 milhões. Se o tricolor conseguir chegar a um acordo com o Lucas Ferreira para aumentar esse salário, aí a multa rescisória será reajustada. A ideia de Alexandre Matos, que é o CEO do Cruzeiro, é repetir algo que deu super certo enquanto ele era dirigente do Atlético Paranaense. Na oportunidade, o CAP pagou 24 milhões da multa rescisória e tirou do Cruzeiro o Vitor Roque. Anos depois, não sei nem se chegou a anos, mas algum tempo depois, o Vitor Roque foi vendido para o Barcelona em operação de 61 milhões de euros, um dos maiores negócios já feitos na história do futebol nacional. Só para completar, é importante lembrar que o Lucas Ferreira já soma na atual temporada 10 jogos e 1 gol pela equipe profissional, jogador revelado na base do São Paulo e super identificado com o tricolor. Para fechar de vez, só comentar que Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, pediu a contratação do Lucas Ferreira e a gente deve assistir na próxima janela de transferências, Cruzeiro fazendo movimentos com jogadores mais jovens. Investimento em experientes acabou não dando certo, até por isso vai haver uma mudança na filosofia de contratações da Raposa. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!